Florianópolis é conhecida por suas praias deslumbrantes, paisagens paradisíacas e uma cultura riquíssima herdada dos colonizadores açorianos. Mas além da beleza natural e do turismo, a cidade também carrega um título misterioso. A Ilha da Magia. E esse nome, ele não veio por acaso. Desde os tempos antigos, conta-se histórias de bruxas, feitiços e encontros sobrenaturais que aconteciam na ilha. As lendas foram passadas de geração em geração e registradas por estudiosos para garantir que ela chegasse aqui, hoje pra gente. Então feche bem as portas e as janelas, certifique-se aí que nada pode entrar na tua casa e venha conhecer as lendas das bruxas de Florianópolis. Roda a vinheta. Fala, meus queridos amigos! Tudo certo aí com vocês? Eu sou o Calote e você está aqui no canal Mundo SC. E hoje o vídeo é muito legal, interessante, intrigante, misterioso e arrepiante. A gente vai falar de lendas, meus queridos. E não é qualquer lenda, não. Essa é uma das maiores e misteriosas lendas de Santa Catarina. É a lenda das bruxas de Florianópolis. Então, se você gosta de lendas, pode curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que tu vai gostar. E inscreva-se aqui no canal para ficar por dentro, para acompanhar aí os próximos vídeos de lendas, histórias e curiosidades de Santa Catarina. Tá com medo? É claro. Pode ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. Bora! Florianópolis é conhecida como a Ilha da Magia, mas depois de ouvir essas histórias, você nunca mais vai interpretar essa magia da mesma forma. Acredite, esse título não é por acaso. Entre suas histórias mais intrigantes, as lendas de bruxas e feiticeiras se destacam, atravessando séculos e sendo contadas de geração em geração. Desde o período monárquico até os dias de hoje, moradores relatam encontros misteriosos, eventos sobrenaturais e feitiços lançados sobre aqueles que ousam desafiar o desconhecido. O pesquisador Franklin Cascais foi um dos principais responsáveis por documentar esses relatos, trazendo à tona um lado sombrio, mas fascinante do folclore catarinense. Ele foi o maior explorador da mitologia manezinha. Suas lendas retratavam as bruxas de diferentes formas, desde idosas horrendas até jovens sedutoras. E, em alguns casos, criaturas magras e humanoides. Entre tantas histórias, algumas são especialmente assustadoras. Você tá pronto? Ixi, só de ouvir falar. Mas antes de falar das lendas aqui, eu quero testar a sua memória para ver se vocês lembram de uma minissérie da rede Manchete. Nossa, Manchete, né? Já começa por aí a memória boa das pessoas, né? Foi na Manchete, teve a Ilha das Bruxas, que foi uma minissérie brasileira produzida e exibida de 4 a 28 de março de 1991. Ela chegou a reprisar em 92 e em 94. Mas e aí, você conseguiu recordar dela? Assistiu? Pois é, essa minissérie ela contava os mistérios de uma lenda de Santa Catarina, onde a herança herdada da colonização açoriana levava a população a render cultos às bruxas. E ela fez bastante sucesso, essa série aí, no início dos anos 90. Mas chega de papinhos e vamos para as lendas das bruxas de Florianópolis. A lenda das bruxas que roubavam barcos na ilha. A lenda das bruxas que roubavam barcos é uma das histórias que contribuem para o título da Ilha da Magia, atribuído a Florianópolis. Segundo relatos populares, pescadores começaram a notar que suas embarcações desapareciam misteriosamente durante a noite. E preocupados com os constantes sumiços, decidiram investigar a causa desses eventos. Ao se esconderem em suas próprias embarcações, descobriram, da pior maneira possível,
que as responsáveis eram bruxas que, sob o véu da escuridão, apropriavam-se de seus barcos para realizar seus rituais em alto mar ou até em ilhas desertas. Essas cerimônias, segundo a tradição, envolviam cultos e práticas místicas associadas a forças ocultas. As bruxas eram figuras temidas pelos habitantes da ilha, pois acreditava-se que possuíam poderes para controlar o clima, amaldiçoar as pessoas e interferir nas atividades cotidianas, especialmente na pesca, que era a principal fonte de sustento da comunidade local. Imagina essa galera aí sem tainha, por causa das bruxas. Além de roubar os barcos, há relatos que elas também pregavam peças nos pescadores, escondendo seus instrumentos de trabalho e criando dificuldades em suas jornadas marítimas. E essa é uma das histórias que reforça a aura mística da ilha. A Ilha da Magia, a lenda das bruxas, não apenas entretém, mas também servem como reflexo de crenças, medos e valores das comunidades que a perpetuam ao longo das gerações. Mas eu quero saber, cara, de você aí. Você sabia de alguma lenda intrigante da ilha de Floripa? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. A lenda das bruxas de Itaguaçu. Em Florianópolis, há um local muito especial chamado Praia de Itaguaçu, ali na região continental da cidade. Suas águas calmas e suas pedras características guardam um segredo sombrio. Reza a lenda, minha gente, que em uma noite misteriosa, um grupo de bruxas decidiu organizar uma grande festa à beira do mar. Elas eram conhecidas por suas habilidades de lançar feitiços, preparar poções e influenciar os pescadores e viajantes que passavam pela ilha. E queriam comemorar seus poderes e celebrar sua liberdade longe da Inquisição que perseguia mulheres como elas lá na Europa. A fogueira, no caso. As bruxas convidaram muitas pessoas, quer dizer, muitos seres diferentes para essa grande celebração. Mas havia um grande detalhe, elas não convidaram o diabo. E você sabe por qual motivo elas não convidaram? Elas diziam que ele tinha um cheiro insuportável de enxofre e era inconveniente em festas. Dá até para imaginar, né? Porém, o diabo descobriu o banquete delas e ficou virado num demônio. Tá, entenderam? Ele sentiu-se desrespeitado e apareceu de surpresa na festa, interrompendo as danças, os cantos das bruxas, fazendo aquele alvoroço. Ele não aceitou a afronta e decidiu se vingar delas. E com um simples estalar de dedos, transformou todas as bruxas em pedras, condenando-as a ficar ali para sempre. Até hoje, as pedras da praia de Itaguaçu são vistas como os corpos pedrificados das bruxas. Dizem que em noites de lua cheia, se você passar bem lá e prestar atenção, pode ouvir risadas e sussurros vindo lá das pedras. E é como se fossem as bruxas ali, ainda esperando uma chance para voltar à vida. A prefeitura de Florianópolis reconheceu essa lenda e colocou uma placa na praia de Itaguaçu indicando onde estão as pedras das bruxas. Você conhecia já essa lenda? Já passou na praia de Itaguaçu? Ouviu algo diferente lá quando passou pela calada da noite? Deixa nos comentários que eu quero saber, tá? A lenda da Lagoa do Peri e da Lagoa da Conceição. A lenda da Lagoa do Peri e da Lagoa da Conceição conta uma trágica história de amor entre o índio Peri e a bruxa Conceição, que veio da Ilha da Madeira para Nossa Senhora do Desterro. Um romance proibido tanto pela tribo de Peri quanto pelo círculo de bruxas a qual a Conceição fazia parte. Mesmo assim, o casal manteve encontros secretos na mata, até que seu segredo foi descoberto. Enfurecidas, as bruxas lançaram uma maldição sobre Peri, transformando-o em um lago de água doce, que hoje conhecemos como a Lagoa de Peri. E dizem que o amor entre os dois era tão forte que a lagoa assumiu um formato de coração. E essa história, ela não termina aqui.
desolada pela perda do amado, Conceição chorou tanto que suas lágrimas formaram outra lagoa, a Lagoa da Conceição, cujas águas são salgadas, refletindo a tristeza profunda que ela teve. E assim, né, gente? Curiosamente, a geografia dos lagos reforça a lenda. A Lagoa do Peri realmente ela tem um formato de um coração, enquanto a Lagoa da Conceição, com suas águas salobras, mistura o doce e o salgado, como se carregasse as lágrimas de Conceição. Comenta aqui se você sabia dessa lenda. As bruxas da Lagoa da Conceição. Esse é outro ponto místico de Florianópolis. É a Lagoa da Conceição, um lugar cercado de histórias e de magia. Os antigos moradores acreditavam que as bruxas se reuniam lá para realizar rituais. Diz a lenda que, em noites de lua cheia, era possível ver sombras estranhas dançando ao redor de fogueiras, ouvir risos e até sentir a presença de forças sobrenaturais. Muitos pescadores e viajantes relatam que, quando passavam perto da lagoa, suas embarcações eram desviadas do caminho, como se uma força invisível estivesse brincando com eles. A superstição era tão forte que muitos moradores da ilha evitavam passar perto da lagoa durante a noite. Acreditava-se que as bruxas tinham o poder de mudar de forma, transformando-se em pássaros ou até mesmo em bolas de fogo para confundir quem estivesse passando por ali. E havia ainda uma outra preocupação. Segundo as tradições açorianas, bruxas gostavam de brincar com os cavalos das pessoas. Durante a noite, elas entravam nos estábulos e trançavam as crinas dos animais, deixando-os inquietos e assustados. No dia seguinte, os donos encontravam o cavalo suado e exausto, como se tivesse sido usado para algum tipo de ritual. E até hoje, a Lagoa da Conceição é um dos pontos turísticos mais visitados de Florianópolis. E muitas pessoas ainda falam sobre a energia mística que esse lugar ali possui. Nossa, que lenda, né, gente? Já tinha ouvido falar dessa aí também? Então deixa aí nos comentários, eu preciso saber. A lenda da Joaquina, a bruxa trágica da ilha. Outra história famosa é a de Joaquina, uma mulher que viveu em Florianópolis há muito tempo. Diferente das bruxas de Itaguaçu ou da Lagoa da Conceição, Joaquina não era uma feiticeira má, mas sim uma mulher misteriosa que sofreu muito em vida. Diz a lenda que ela morava próximo do mar e tinha um grande amor, um pescador que saía todos os dias para trabalhar nas águas da ilha. Mas um dia, ele nunca mais voltou. E algumas versões da lenda dizem que ele foi levado pelo mar, enquanto outras dizem que ele foi vítima de um feitiço lançado por inimigos desconhecidos. De qualquer forma, Joaquina ficou desolada, passou seus últimos dias vagando pela praia, chorando e chamando pelo seu amado. Seu coração se partiu de tanta tristeza e um dia ela simplesmente desapareceu, como se tivesse sido levada pelo vento ou até mesmo pelo mar. Desde então, a praia onde ela vivia passou a se chamar a Praia da Joaquina. E algumas pessoas dizem que durante tempestades é possível ver a figura de uma mulher de branco andando pelas areias, olhando para o horizonte, como se ainda esperasse o retorno do pescador. Outros acreditam que ela se tornou uma espécie de espírito protetor da praia, garantindo que surfistas e banhistas não sejam levados pelas ondas traiçoeiras como seu amado foi levado. E a lenda, depois de gerações, ela ainda é contada por moradores. A Praia da Joaquina hoje é um dos lugares mais famosos do Brasil para a prática de surf e do turismo. Vivina e seu amuleto amaldiçoado. A lenda conta a história de Vivina, uma jovem que vivia numa pacata vila da ilha de Santa Catarina. Certo dia, enquanto passeava pelo centro do povoado, encontrou uma idosa um tanto quanto misteriosa, vendendo objetos antigos.
E entre eles, uma bela relíquia chamou a sua atenção. Um pequeno amuleto de aparência intrigante, envolto de símbolos desconhecidos. Curiosa e sem pensar duas vezes, comprou o objeto sem imaginar que havia selado o seu destino. Naquela mesma noite, começou a se sentir mal, um mal-estar inexplicável. Febres altas, calafrios e sonhos perturbadores que assombravam. Nos sonhos, via-se cercada por sombras e vozes sussurrantes que a chamavam para um caminho sem volta. Com o passar dos dias, sua condição piorava. Nenhum remédio ou bênção parecia surtir efeito. Então, desesperada, Vivina procurou a melhor benzedeira da região, que ao ver o amuleto, ficou pálida e com um olhar grave, revelou à jovem que aquele objeto carregava uma maldição lançada por uma bruxa antiga. A única forma de se livrar do amuleto era aceitar o chamado das sombras e se juntar à cruzada das bruxas, tornando uma delas. Que decisão, hein? E caso resistisse, sua doença só pioraria, até consumir toda a sua alma. Então, aterrorizada, Vivina tentou destruir o amuleto, mas toda a tentativa foi em vão. E seus últimos dias, já sem forças e consumida pelo desespero, desapareceu sem deixar vestígios. Alguns dizem que foi levada pelas bruxas na calada da noite, finalmente cedendo à maldição. E outros acreditam que o seu espírito ainda vaga pela ilha, tentando alertar aqueles que, como ela, se deixaram levar pela curiosidade e sem medir as consequências. Muita atenção quando você estiver aqui pela ilha e encontrar algo misterioso. Melhor não chegar perto. A lenda das bruxas de Florianópolis não são apenas histórias contadas para assustar. Elas fazem parte de uma identidade cultural da cidade. Por muito tempo, os moradores da ilha temeram e respeitaram esses contos. E até hoje, aqui evite certos locais à noite por medo de encontrar um espírito ou presenciar algo sobrenatural. O grande responsável por preservar e documentar essas histórias foi Franklin Cascais. Ele coletou relatos de descendentes de açorianos que vieram à ilha e registrou tudo em desenhos, textos e esculturas que hoje fazem parte do acervo da Universidade Federal de Santa Catarina. E o trabalho de Franklin Cascais, ele é tão importante que sua coleção virou exposição permanente do Museu de Florianópolis. A magia ainda vive em Florianópolis, seja pelas pedras misteriosas de Itaguaçu, pelas sombras da Lagoa da Conceição, ou pelo espírito solitário da Joaquina. As lendas das bruxas continuam vivas na cultura da cidade. Afinal, Florianópolis não é chamada de Ilha da Magia por acaso. E quem sabe, ao visitar esses lugares, você também não sinta alguma coisa diferente no ar. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí para ajudar. Se inscreva no canal para ficar ligado aí nos próximos vídeos de histórias, lendas e curiosidades aqui de Santa Catarina. Beleza? Bom, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que todo mundo gosta de lendas, né? Eu adoro lendas. E se tiver mais alguma lenda, deixa nos comentários aí, porque quem sabe eu não faço um vídeo também para contar. Combinado? Então, pessoal, até o próximo vídeo e tchau!